vocês? Bom, hoje eu tô aqui para abrir uma playlist de vídeos que vai estar relacionada a conceitos, temas de ciência, tecnologia, engenharia de alimentos, para esclarecer dúvidas de vocês dessas questões, porque são muitos os aspectos que envolvem os produtos alimentícios que a gente tem, que envolve a nossa alimentação, que envolve até técnicas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então é importante a gente ter um pouco mais de conhecimento relacionado a isso. Então eu pretendo trazer aqui vídeos que tenham sempre alguma utilidade para vocês, certo? Então, para abrir essa playlist, eu vou falar um pouco sobre o que cursa, sobre o que estuda engenharia de alimentos, sobre o que um profissional engenheiro de alimentos faz. Por quê? Porque com certeza todo aluno que faz engenharia de alimentos já ouviu ou vai ouvir alguma piadinha com o curso. Ou perguntas do tipo, esse curso é tipo nutrição? Ou, gente, sério, eu e outras amigas minhas já ouviram até perguntas como, é superior? Por quê, gente? Porque as pessoas, elas não sabem o que faz o engenheiro de alimentos, o que estuda engenharia de alimentos, e acabam até se posicionando de maneira errada frente a um desses profissionais, frente a um engenheiro de alimentos ou um nutricionista, e acabam fazendo até perguntas que não cabe a um ou outro responder. Eu falo isso porque eu já ouvi muitas perguntas que não cabia a mim como estudante de engenharia de alimentos responder, ou às vezes até eu nem sabia responder, porque era mais relacionado à parte de nutrição. Primeiro, que antes de ser de alimentos, esse curso é uma engenharia. Então, primeiro engenharia de alimentos. Então, obviamente, a gente vê toda a parte básica que qualquer engenharia vê. Muita matéria exata. Por exemplo, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física 1, física 2, física 3, geometria analítica, álgebra linear, cálculo numérico, fenômenos de transporte 1, fenômenos de transporte 2. Fenômenos de transporte não tem nada a ver com carro nem trânsito, como já chegaram para mim e falaram que achava, quando eu falava de fenômenos de transporte, achava que estava relacionado a trânsito, carro, sei lá, alguma coisa do tipo. Não tem nada a ver com isso, gente. Em fenômenos de transporte, por exemplo, a gente estuda mecânica dos fluidos, processos de transferência de calor, por exemplo, que a gente já estuda em fenômenos 2. A gente vê termodinâmica, que está mais relacionada a formas de energia, calor, trabalho, entropia, tudo isso. A gente tem operações unitárias, é muito cálculo também. E a gente tem muita química, química geral, química orgânica 1, química orgânica 2, química de alimentos 1, química de alimentos 2, bioquímica geral, bioquímica de alimentos. A parte biológica também a gente tem algumas matérias, microbiologia geral, microbiologia de alimentos. E temos as matérias mais específicas, que são as matérias técnicas, que estão mais relacionadas aos alimentos. E as matérias mais específicas estão mais do meio para o final do curso. Então a gente vê algumas tecnologias de carne, derivados, tecnologia de cereais, raízes e tubérculos, tecnologia de leite, derivados, tecnologia de óleos e gorduras, tecnologia de frutas e hortaliças, e algumas outras matérias, como, por exemplo, análise de alimentos, matéria-prima, métodos de conservação, análise sensorial. Análise sensorial é uma matéria muito legal, porque a gente vai estudar a questão dos 5 sentidos, como eles influenciam no desenvolvimento de algum produto ou na aceitação do consumidor em relação àquele produto. Então, quando o produto é desenvolvido, por exemplo, a questão desse produto agradar visualmente ao consumidor, ou agradar na questão do aroma, na questão do sabor, tudo isso a gente vê em análise sensorial. A gente tem metodologias para que a gente possa identificar se um produto foi aceito ou não pelo consumidor. A gente tem noção de nutrição também, até porque a gente tem essa disciplina no curso. O nome da disciplina é Nutrição Humana Básica. Só que não é uma nutrição uma matéria que a gente faz que vai habilitar a gente a trabalhar como nutricionista, não. Então, a nutrição que a gente vê, que é a nutrição humana básica, diz respeito ao quê? Aos nutrientes, a importância desses nutrientes, a falta que eles fazem pra gente, então o que pode causar um excesso no nosso organismo, a falta desse nutriente, até porque a gente vai desenvolver
produtos alimentícios, a gente vai trabalhar com produtos, com alimentos, então a gente deve saber dessa parte dos nutrientes, o que é essencial num alimento, no organismo. Também a questão de por que um certo tipo de indivíduo precisa de um certo tipo de alimento. Então, por que uma pessoa que tem diabetes, ela tem que consumir um produto que seja DASH, por exemplo? Então, outras questões como saber o que está no rótulo de um alimento, o que é uma tabela nutricional, o que tem ali, questão de digestão e absorção de nutrientes. São mais essas questões assim, como que os processos também que um alimento pode sofrer vai interferir nos nutrientes que estão ali presentes naquele alimento. E é diferente a gente ter uma matéria de nutrição e cursar um curso específico de nutrição. Então tem coisas, obviamente, da parte de nutrição que a gente não sabe responder. O nutricionista, o curso de nutrição, ele vai ter mais matérias relacionadas à fisiologia, voltada para a nutrição, fisiologia, anatomia voltada para a nutrição, e patologias da nutrição, dietoterapia, matérias relacionadas a políticas e programas de alimentação e nutrição, questões ligadas, disciplinas ligadas a planejamento de refeições, coisas que a gente não vê no curso de alimentos, de engenharia de alimentos. Então, assim, são áreas diferentes, são cursos muito diferentes, gente, só que tem conhecimentos em comum. Os profissionais, engenheiro de alimentos e nutricionista, eles podem até trabalhar em conjunto em prol de algum projeto, alguma empresa, por exemplo, justamente porque tem conhecimentos em comum, só que tem coisas aí bem diferentes, certo? O engenheiro de alimentos, ele pode atuar onde? Nossa, é um leque muito grande de possibilidades para o engenheiro de alimentos. Então a gente pode atuar desde lá a matéria-prima, ou então desde a colheita da matéria-prima, se for um fruto, um vegetal, ou se o animal foi designado para o abate, no caso de carnes, por exemplo, passando por todo o seu processamento até chegar ao produto final. E desse produto final até ele estar na mesa do consumidor. Então toda a parte de processamento, de embalagens, de conservação, de armazenamento, de fazer com que esse produto seja seguro para o consumidor, para proteger a saúde do consumidor, tudo isso cabe ao profissional engenheiro de alimentos. Então, planejar os processos, adaptar até tecnologias que a gente tem, adaptar metodologias, tudo isso cabe ao engenheiro de alimentos. Então, são diversas essas áreas que a gente pode atuar. Pode trabalhar em empresas de insumo, aditivos alimentares, muita coisa. A gente pode trabalhar em órgãos fiscalizadores, como por exemplo a Anvisa, com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, consultorias para empresas. Podemos também atuar na área acadêmica, então fazer um mestrado, por exemplo, um doutorado, partir para a área acadêmica, que o nutricionista também pode partir para a área acadêmica. É bem vastas as possibilidades para um engenheiro de alimentos, mas a gente está mais ligada a essas questões de produção, de fabricação mesmo, ou de beneficiamento de alguma matéria-prima. O nutricionista, ele trabalha com a alimentação e nutrição de alguns indivíduos, então ele pode trabalhar refeitórios de empresas, em serviços de alimentação, restaurantes, por exemplo, pode montar cardápios balanceados, coisas que eu, vou me formar engenheiro de alimentos, ou um profissional já formado, não pode fazer. E questões de dieta também, que o engenheiro de alimentos não pode montar, passar para ninguém. O nutricionista também ele pode seguir para a área clínica, trabalhar em seu próprio consultório, clínicas, em hospitais. E ele trabalha com a avaliação, diagnóstico e até, digamos assim, acompanhamento de pessoas, de indivíduos, né? Então, um diagnóstico nutricional, estejam essas pessoas sadias ou não. Então, até trabalhar em spa, academia, clube de esportes, creches, escolas, em todos esses campos pode atuar o nutricionista. Pode trabalhar com consultoria, assessoria também, e como eu falei, pode partir para a área acadêmica. A gente vê que tem conhecimentos que são comuns às duas áreas, mas o curso é muito diferente e algumas áreas que atuam em engenheiro de alimentos o nutricionista não pode atuar.
em algumas áreas que atua o nutricionista, o engenheiro de alimentos não pode atuar, certo? Então, se você tem na sua casa, por exemplo, um leite de caixinha, uma polpa de fruta, ou que seja um suco de caixinha, um suco em pó, ou um produto beneficiado como arroz, feijão, ou se você compra um produto minimamente processado, com certeza esses alimentos passaram por um engenheiro de alimentos. Quando a gente vai no supermercado, por exemplo, quantas opções não tem ali pra gente? Quantos produtos alimentícios não tem ali? Isso é graças ao engenheiro de alimentos. Vamos pensar, por exemplo, em quantas técnicas, quantas metodologias, tecnologias, métodos de conservação, métodos para promover a segurança alimentar, tudo isso envolvido ali. Então, com certeza, isso deve a um profissional engenheiro de alimentos, certo, gente? Então, aí, eu acho essas coisas muito importantes vocês saberem, até para, como eu falei, se posicionar, saber se posicionar diante desses dois profissionais, saber o que cada um pode ou não responder para vocês, o que cada um pode trazer de benefício para vocês ou não. Então, quando vocês encontrar um profissional engenheiro de alimentos ou um nutricionista, já sabe que tipo de pergunta pode fazer, o que você pode sugar ali dele, certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que ajudem vocês em alguma coisa aí. Alguma coisa é ótimo. Eu espero que vocês tenham pelo menos um pouquinho de crescimento com essas informações que eu passei pra vocês, tá bem? Se você é do curso de engenharia de alimentos, ou se você é um engenheiro de alimentos, ou um nutricionista, ou curso de nutrição, que já ouviu alguns tipos de perguntas como essas, ou algumas piadinhas, dá aquele like, comenta aqui embaixo que foi que você já ouviu, e se você nunca ouviu também comenta e curte, porque com certeza você vai ouvir, tá bem? Me ajuda, gente, curta o vídeo, compartilhe também, clica aí no botãozinho para se inscrever e ativa o sininho para vocês receberem notificações de quando tiver vídeo novo, tá bem? Então fiquem com Deus, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima.